abrir a Bíblia. Cada um. Inclusive, eu estava aqui comentando a minha dificuldade no tocante ao horário. Atualmente, a maior necessidade que eu vejo para nós é a oração. Nós estamos, sim, precisando orar. Não estamos lá tão bem, tá certo? Tem muita gente achando que estamos ótimos, mas está faltando alguma coisa. Nós precisamos orar mais, estamos orando muito pouco, tá certo? E eu firmei o propósito de ter esta 1 hora de oração, independente de qualquer coisa, tá certo? Ainda que a mensagem tenha que ser apenas um lanche, né? Não é aquela refeição costumeira nossa, né? Porque para mim uma refeição tem que ser 1 hora. Mas aí sai aquele cover, né? E eu não gostaria de deixar de orar para pregar. Então nós vamos manter a oração. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos. O tema central deste livro é Jesus, o Cristo ressuscitado. No seu bojo, ele traz a história da igreja. E Atos dos Apóstolos, irmãos, percebe que ele não termina. Ele faz uma pausa. Por quê? Porque a história da igreja, ela não terminou. Ela continua comigo, ela continua com você, até o arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, cumpre-se as profecias em relação a ela, e aí termina a história da igreja. Atos dos Apóstolos também pode ser titulado como Atos do Espírito Santo, porque 51 vezes é mencionado o Espírito Santo. Nós sabemos que neste livro, o Espírito Santo é mencionado 51 vezes. Por isso, alguns intitulam como Atos do Espírito Santo. O autor deste livro foi o doutor Lucas, o médico amado, médico gentio, e foi ele companheiro de Paulo nas suas muitas viagens. Colossenses 4:14, Filemão 21, 2 Timóteo 4 e versículo 11. Em Colossenses está escrito: Lucas, o nosso querido médico e irmão Demas, manda saudações. Em Filemão 21, e Marcos, isso Paulo escrevendo, e Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, disse Paulo, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. E em Timóteo, Paulo faz uma queixa, somente Lucas estar aqui comigo. Procurem Marcos e tragam com vocês, ele pode me ajudar no trabalho. Então observe que Lucas foi este homem que muito ajudou Paulo e esteve presente nas viagens de Paulo.
Este livro também, meus amados irmãos, ele começa mostrando no capítulo 1 e 2 a ação da igreja em Jerusalém, no versículos 8 a 12, Judeia e Samaria, e até aos confins da terra, nos versículos 13 a 26, e por fim de 27 a 28, aquela saída de Paulo e aquela despedida com muitas lágrimas e a chegada dele em Roma, que alguns eruditos acreditam que ali foi a 4ª viagem missionária do apóstolo, mas na verdade não é um pensamento de todos, só se tem a ideia. E o versículo-chave do livro de Atos está no capítulo 1, versículo 8. Palavra do Senhor, quando diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até o Rio Largo. Não deu nem para dar um amém. Poder, virtude. Em outra tradução fala de poder. Então virtude tem o mesmo sentido de poder de Deus. Ainda virtude fala de qualidade, fala ainda de disposição prática de servir. Significa ainda um bem afetivo de moralidade. Dr. Lucas escreveu, foi escrita essa carta 63 do ano Domino. E o tema central, como já falamos, é Jesus Cristo vivo. Ou seja, Jesus está vivo. É uma forma não só motivadora, mas impactante, que bate de frente com a ideia de todos aqueles que tentaram ao longo dos anos calar a voz da igreja. E quando o Senhor morre, eles pensavam que tinham vencido. E alguns, quando olharam para o Calvário, pensou que ali estava tudo terminando, que ali o inimigo havia prevalecido, que ali o inimigo havia vencido, mas Jesus havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e eles agora acreditavam, eles vencemos, mas eles esqueceram da promessa. Eles esqueceram do terceiro dia, e foi exatamente no terceiro dia que ele ressuscita com poder e glória. Vamos ler capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus não só fez, mas ele ensinou a ser feito. Propósito disto é porque ele estava apenas passando, ele estava apenas preparando um povo especial, zeloso, de boas obras, para dar continuidade à implantação do reino de Deus que ele veio na terra implantar ou estabelecer. Então Jesus fez e ensinou a ser feito. Aleluia.
versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino que ele estabeleceu, reino de Deus. Quando nós observamos no primeiro capítulo e versículo, nós encontramos aqui a saudação do Dr. Lucas, que ele fala do mandamento de Jesus para a igreja, o mandamento do Senhor Jesus para a igreja do século I, a igreja do século XXI, do início até o arrebatamento. Deixa eu dizer outra vez. Quando ele manda essa saudação, ele fala dos mandamentos de Jesus acerca da igreja, não apenas a do século XXI, mas a igreja odierne até o arrebatamento da nossa igreja. Glória a Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 12, me ajudem, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também o quê? Fará o quê? Fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Aqui você entende porque ele não só fez, mas ele ensinou a fazer. Porque ele estava preparando um povo. Ele estava preparando discípulos que se tornaram apóstolos para que a obra de Deus continuasse. E esta obra não podia de forma alguma parar. E ele sabia o que estava por vir com a sua saída do mundo. Mas ele disse aos seus discípulos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim. A primeira coisa que o Senhor fez foi falar sobre a fé. Crê em mim. Glória a Deus. E é exatamente o que está nos faltando na nossa geração, o crer em Jesus. O crer de forma incondicional. O crer independente das circunstâncias. O crer independente dos ventos contrários, das tempestades ou das lutas. Nós temos que, sim, acreditar que a promessa que ele fez, ela está de pé. E nós só podemos provar isto quando nós estamos colocando isto que falamos, que cremos, em prática. Então observe que o Senhor Jesus Cristo diz que tem que crer, e quem crê fará. Fará o quê? As obras que Jesus fez, e as fará maiores ainda. É por isso, olha para o irmão que está perto de você, diga: irmão, não se conforme. Você pode muito mais. Glória a Deus. Nós precisamos, meus amados, entender que ele foi, mas nos deixou para substituí-lo. João capítulo 14.
João 15:8. Vá acompanhando aí na sua Bíblia. É uma folhinha passando para outra. Disse Jesus: nisto é glorificado o meu Pai. Como o Pai é glorificado? Que deis muitos frutos. Deus é glorificado nos frutos que você está produzindo. Aí disse Jesus: e assim sereis os meus. E se não der fruto, Deus não é glorificado. Você não deixa de ser discípulo. Agora Deus deixa de ser glorificado. Ele é glorificado pelos frutos que você produz. E lá em João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, todo crente em mim, que não der fruto, o que é que deve fazer? Arrancar. Por quê? Porque não serve para nada. Aqui não tem não, graças a Deus. Mas um crente que não serve para nada, um crente que não faz nada para o reino, para Deus, crente que não evangeliza, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não gosta de culto de doutrina, que não gosta de escola dominical. Qual é a utilidade desse crente no reino de Deus? Nenhuma. Nós não fomos chamados para nada. Nós fomos chamados para alguma coisa. E por isso Ele nos deu o seu Espírito Santo. Aí o Senhor Jesus continua dizendo: portanto, ide, é imperativo, ensinai todas as nações. Como é que vai se ensinar? Para que você possa ensinar, você primeiro tem que ir aprender. Glória a Deus. Tem pessoas que aceitam a Jesus no domingo, e na segunda-feira os irmãos já levam ele para a concentração. Fazer o quê? Não, irmão. É novo convertido, ele tem que vir mesmo para o discipulado, para aprender, para depois que aprender, poder ensinar. Mas não, aí crescem uns crentes tronchos, doentes, atravessados. Meu pastor dizia: tem crente que é como tripa em grelha, cresce atravessado. Então disse o Senhor: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ponto e vírgula. Disse Jesus: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Foi esta palavra que eu ouvi, quando ouvi pela primeira vez. Ela desceu ao meu coração. E eu saí para casa. Eu não entendia das coisas espirituais, eu pensei que era a minha mente. Mas o tempo todo, aquela voz: eis que estou convosco todos os dias. No outro dia saí para o trabalho, quando acordei a voz: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, na saudação, no livro de Atos, Lucas fala do mandamento, ou dos mandamentos dados por Jesus à sua igreja. Estes mandamentos são atuais e é para esta igreja.
Glória a Deus. Nesta saudação, Dr. Lucas fala sobre a presença de Deus nas nossas vidas. 40 dias de aparições de Jesus para mais de 517 pessoas. Ele se manifestou. E em vários lugares que o tempo não vai permitir falar. Aí vamos para o versículo 4. Isto no versículo, saudação no versículo 1 e 2. No 3 ainda diz, aos quais também, depois de ter padecido, aí ele fala padecido, aí ele fala desde o jardim, quando Judas o beijou, que temos uma lição tremenda aí, desde o jardim que ele recebeu o beijo de Judas, e ainda deu uma oportunidade de Judas se arrepender, quando ele diz, amigo, a que viestes, mas ele endureceu o coração, não se arrependeu. Desde lá até o último suspiro do Calvário, glória a Deus, ele fala de padecido, aí ele diz, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito do governo de Deus sobre a terra. Quando chegamos, aí em versículo 4, chegamos nas promessas, 4 a 8, versículo 4, estando com eles, determinou-lhes, é uma determinação, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do meu Pai, disse Jesus, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Aquele, pois, que se havia reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, instaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse ele, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha, tanto na Judeia, Jerusalém, até aos confins da terra. Glória, glória, as promessas. Aí Lucas diz, essas promessas foram promessas que que ele fez. Vamos ler a Bíblia. João 37, João 7, 37 ao 39. Em Jerusalém. Vamos agora em Jerusalém, vamos agora no templo, vamos agora naquele movimento, no ruge de pessoas. E a pergunta não era o sacerdote, o sumo sacerdote já está, o sacerdote chegou, não. Esta não era a pergunta é, ele já chegou? Ele já chegou? Porque o que mais interessava era a presença dele. O que mais interessa para mim, o que mais interessa para você, é a presença de Jesus. Aleluia. Então, no último dia, o grande dia da festa, estou no versículo 37 do capítulo 7 de João. Palavra de Jesus. No último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se de pé e clamou, dizendo, João narrando, agora temos Jesus no templo, de pé, e abre a boca e diz, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Isso é uma promessa. A promessa, irmãos, é para quem tem sede. Deixa eu dizer outra vez. A promessa é para quem tem sede. Se você não tem sede de Deus, a promessa você não vai alcançar. Tem que sentir sede.
Número 2, versículo 18. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Primeiro, tem que ter. E segundo, tem que crer. Conforme as Escrituras. Não é conforme o seu pensamento, a sua ideia, o seu parecer, não. É conforme as Escrituras. Todo e qualquer assunto, faça como os bereanos, confronte. O que é que a Bíblia diz acerca disso? Aleluia! Glória a Deus! Tem que crer. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, o que é que acontece? Rios de água sai de onde? Do seu interior. Ou seja, olhe para quem está perto de você, diga: no seu interior tem uma fonte de água viva. Você já parou para pensar nisso? Escute. Calvário, braços abertos, glória a Deus. Como se não bastasse, alguém veio com uma lança e o transpassou no lado. E quando a lança entrou no corpo de Jesus, saiu o quê? Foi que saiu? Não, não está escrito assim não. Agora, sangue e água. Sangue, remissão de pecados. E água, plataforma do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O salmista diz: o Senhor dará graça, Calvário, e o Senhor dá glória, Pentecoste. E Pentecoste é o quê? A manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu interior. Por quê? Porque no seu interior há uma fonte de águas vivas. E esta fonte de águas vivas é proveniente do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Sairão. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que eles crescem, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Isto é, foi só em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que o Espírito veio para cumprir o que ele havia prometido aqui. Mas quando nós começamos a... Já foi embora a hora. Quando começamos a olhar essa promessa, versículo 4, por favor. Versículo 4. Primeiro, e estando com eles. Jesus estava com eles. Isso significa presença de Deus. Glória a Deus. A primeira coisa é Jesus ser presente e real na sua vida diária. Na velha aliança, a presença dele era manifesta na nuvem, de dia e de noite, 24 horas por dia, presença de Deus. Hoje não, é o Espírito Santo que veio habitar em nós. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa. Que promessa? Do fogo, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Agora, ele disse o seguinte, que eles tinham que ficar. Aí vem a questão da obediência. Ficar em Jerusalém
Glória a Deus. A promessa estava feita. Mas eles precisavam de obediência, precisava de fé e precisava de paciência para esperar. Eram quase 500, mas você sabe que só quase 120 receberam. E será que todos não foram? Eu quero acreditar que se não foram todos, mas foi uma grande maioria. Mas nem todos esperaram. A maioria não teve paciência de esperar. Tem pessoas que dobram os joelhos, pastor Genival Bento, e não tem paciência de esperar naquilo que ele acredita. Eu acredito, então peça. Aí vai pedir, aí desiste. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos estar preparados, diz o Senhor, aleluia. Mas Marcos 32, 13, 32, mais dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A promessa do poder, a promessa do arrebatamento. Aí o Senhor agora diz: vigiai, eu sim vou voltar, mas vocês precisam de ter paciência, de saber esperar, de ficar no lugar certo. Para a igreja ele virá como ladrão, mas para Israel virá como relâmpago. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, vamos dar uma pausa na promessa. Glória a Deus. Esta promessa que o Senhor tem feito para a sua igreja. E para que ela pudesse sim se cumprir na vida da igreja, o Senhor coroou a sua igreja com o seu Espírito Santo, para que através do Espírito Santo nós fôssemos capacitados a esperar, a receber, a fazer, conforme tudo quanto Ele ensinou. Jesus Cristo, Ele vem. Deixa eu dizer outra vez. Jesus Cristo, Ele vem. Atos 1 e 11. Nove, 11, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo. Versículo 14. Todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Deixa concluir, dizendo que o Senhor estava falando para judeus. E quando ele disse que da mesma maneira que vocês viram ele subir, Lucas disse, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele voltar. Ele estava falando não do arrebatamento, ele estava falando da sua vinda em glória. E a vinda em glória de Jesus não é para a igreja, é com a igreja. Ele virá para o seu povo.
Israel. Glória a Deus. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Depois você lê Zacarias capítulo 14, 4 e 9. E você vai entender. Vai ter uma visão clara do que vai estar acontecendo naquele momento, quando Israel estará cercado por todas as nações que são inimigas de Deus e vai querer destruir. Deixa eu concluir dizendo que o palco já está armado. O cenário está todo pronto. O anticristo já está se articulando em todas as áreas da sociedade. Glória a Deus. E o diabo, na sua missão, quer matar, roubar e destruir. O único obstáculo que ele está tendo hoje eu estou falando hoje, é a igreja. E é por isso tanta perseguição, tanto ódio à igreja do Senhor Jesus. Só que ele será surpreendido quando ele tentar destruir a igreja de vez, a trombeta toca e a igreja subirá. Não verá, mas subirá ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Quem subirá? Primeira promessa, segunda separação dos que são para os que não são, e depois a preparação, através do que? Da igreja, da oração, através do que? Da obediência, através de que? Do fortalecimento da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé.